Deixa eu adivinhar, você quer ter mais paz interior, se sentir valorizada e viver com mais leveza? Acertei? Quer parar de se cobrar tanto, superar as suas inseguranças e finalmente enxergar o seu real valor? Pois esse vídeo é para você, sabe por quê? Porque se você chegou até aqui, talvez esteja cometendo um ou vários desses erros que podem estar sabotando a sua autoestima e te impedindo de viver plenamente o propósito de Deus na sua vida. Muito prazer, eu sou Kétia Moraes, eu sou terapeuta cristã, especialista em autoestima feminina e hoje nós vamos falar sobre os principais bloqueios que te afastam da mulher forte, confiante e cheia de graça que Deus te chamou para ser. Não se preocupe, eu sei como é fácil cair nessas armadilhas, mas a boa notícia é que ao identificar quais são elas, você vai aprender como lidar e começar a transformação que tanto deseja. E o primeiro grande erro que as mulheres cometem é o de basearem a sua vida, a sua autoestima, em cima de crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas são pensamentos, convicções ou ideias que te impedem de crescer, avançar e realizar seu pleno potencial. Elas são formadas a partir de experiências passadas, de influências externas, ou seja, influências de pai, mãe, parentes, escola. Essas crenças, elas se manifestam como pensamentos paralisadores, sabotadores e limitantes. Como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço viver isso é muito grande para mim, isso não é para mim, eu não posso, eu não sou capaz, e entre outras mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, o primeiro passo para você superar essas crenças é identificá-las. Por quê? Porque aquilo que nós não identificamos, nós não curamos. Então, já vou deixar aí uma atividade para vocês. Liste todas as crenças que você carrega. Crenças sobre você, sobre as suas capacidades, sobre Deus. Então, esse é o primeiro passo para você avançar e substituir essas crenças limitadoras por crenças que vão te fortalecer. E o segundo grande erro são as feridas emocionais. As feridas emocionais, elas são marcas profundas na alma, que são causadas por palavras, atitudes ou até mesmo pela omissão de alguém. Quando nos sentimos feridos emocionalmente, podemos nos sentir injustiçados, rejeitados, abandonados, humilhados ou traídos. E essas experiências nos levam a viver num ciclo de ofensa. As feridas emocionais, quando não curadas, elas podem atrapalhar a nossa visão, distorcendo a realidade dos fatos. Então, a gente tende a transferir a dor vivida para a nossa identidade, quando nós não estamos curados. Por exemplo, uma pessoa que sofreu a rejeição na infância, ela pode transferir essa dor para a sua identidade. Então, ela começa a achar que ela é uma pessoa rejeitada. Então, ela passa a relacionar-se consigo e com os outros através dessa lente da rejeição. Quando não resolvidas, elas alimentam padrões destrutivos e minam os nossos relacionamentos. Por isso, curar as suas feridas emocionais é essencial para que você viva plenamente a sua identidade em Cristo e viva a sua vida com mais leveza. E o terceiro erro é o da comparação. A comparação é uma das grandes barreiras que as mulheres enfrentam hoje, principalmente em tempos de redes sociais, onde o acesso à vida das pessoas ficou muito mais facilitado. Cada ser humano é único, com características, dons, talentos e um propósito exclusivo dado por Deus. No entanto, quando decidimos viver constantemente se comparando com os outros, quando cedemos às pressões externas, nós nos perdemos da nossa verdadeira identidade e nos afastamos da mulher que Deus nos criou para ser. A comparação, ela gera sentimentos de insegurança, insatisfação, baixa autoestima, dúvidas sobre o seu valor, criando uma desconexão da sua identidade em Cristo. Mas posso te falar uma verdade? Não existe ninguém no universo como você. Deus te fez única, com um propósito único e especial. Aquilo que você carrega, só você pode oferecer ao mundo. Por isso, não se compare. Ser você é o seu maior diferencial. O quarto grande erro são os pecados não confessados.
Pecados não confessados são outro grande impedimento para que uma mulher ela viva plenamente a sua identidade em Cristo, porque eles podem criar um peso emocional e espiritual que resulta em culpa, vergonha e um sentimento de afastamento de Deus. Mesmo sabendo que Deus ele é amoroso, que ele é perdoador, muitas mulheres sentem dificuldade de se aproximar de Deus por acreditarem que não são dignas do perdão. E isso acontece quando elas não compreendem a plenitude da graça divina e o poder restaurador de Cristo. A consequência de vivermos assim é que isso nos leva ao próximo tópico, que é a falta de intimidade com Deus. É muito comum nós nos sentirmos perdidos, confusos e sem valor próprio percebido quando nos afastamos de Deus. Porque a falta de intimidade com Deus nos desconecta da fonte de vida, amor e sabedoria. A intimidade com Deus é essencial em nossa vida por 3 razões principais. O primeiro é que nós somos criados para conexão e vínculo com o nosso Criador. Isso é algo que está intrínseco em nós. Segundo, porque Deus ele é a fonte criadora e sustentadora do universo. Ele nos criou, então nele, somente nele, nós podemos ter a revelação de quem nós verdadeiramente somos, nosso propósito, dons, talentos e tudo aquilo que ele depositou em nós. Portanto, a intimidade com Deus é o alicerce para vivermos a nossa plena identidade em Cristo. Somente nele nós encontraremos clareza, cura e propósito. E o 6º erro é a falta de apoio e comunhão. O ser humano foi criado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para conexão e vínculo. Então, quando nós sentimos a falta de apoio, quando nós não temos uma rede de apoio, quando nós não temos relacionamentos saudáveis, isso nos impede de nos olharmos com os olhos dos outros. Quantos de nós deixamos de nos relacionar com as pessoas, com a igreja, por causa de decepções ou frustrações, ou talvez por medo, por insegurança, por desconfiança? É verdade que nos relacionamentos nós nos ferimos, mas é nele que nós nos curamos. Em Provérbios a Bíblia fala que como o ferro afia o ferro, assim um amigo ele afia o outro. Então isso nos mostra que em comunidade nós somos moldadas e transformadas. A troca de experiências, o apoio mútuo e o aconselhamento em amor nos permite que a gente enxergue a nós mesmos e a nossa identidade à luz da palavra. E é muito fácil nós cairmos em armadilhas quando nos isolamos. É muito fácil nos perdermos de nós mesmos, acreditar em mentiras ou ver as coisas, ver as circunstâncias à luz daquilo que nós sofremos no passado. Mas quando estamos caminhando em comunidade, nós temos uma rede de suporte, de apoio, que nos lembrará quem nós somos em Cristo. E o 7º erro é a falta de entendimento da graça de Deus. A graça de Deus, ela é a base da fé cristã. É o ponto de partida para o nosso renascimento em Cristo. Porque só acessamos plenamente a nossa identidade quando entendemos e recebemos a graça. Quando não temos o entendimento correto da graça de Deus, podemos entrar num terreno muito perigoso chamado religiosidade. Então, começamos a achar que tudo é conquistado por meio de esforço humano, inclusive a salvação. Mas esse é um grande erro, porque a nossa capacidade ela vem do Senhor. A Bíblia fala que até para crer nós precisamos de Deus. A palavra fala que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. A graça de Deus ela nos torna filhos de Deus, não por mérito próprio, mas por causa do sacrifício de Jesus. Então nós saímos de uma condição de escravo e nos tornamos herdeiros de Deus. E por causa da graça de Deus, do sacrifício de Cristo, nós recebemos a vida eterna e abundante. E por isso hoje nós podemos usufruir de todas as bênçãos que Deus preparou para nós. O 8º erro é o medo. O medo ele é um sentimento natural que todos nós sentimos, sendo uma resposta natural que o nosso cérebro dá em situações de risco. De uma certa forma, o medo ele nos protege, mas ao vivermos a nossa vida baseada em medos, ao nos deixarmos ser conduzidos pelo medo, nós não desfrutamos e não acessamos tudo aquilo que Deus ele preparou para nós. A Bíblia fala em 1 Timóteo 1,7
que Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, de medo, mas de ousadia, amor e moderação. Em algumas versões ele fala de domínio próprio. Então nós não fomos criados para ser dominados pelos nossos sentimentos. Você foi criada para viver em ousadia, para exercer o domínio sobre as suas ações, sobre a sua mente e sobre as suas emoções. Então, quando a sua vida ela está sendo guiada pelo medo, consequentemente, você impede que os planos de Deus se realizem na sua vida. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus havia feito várias promessas para eles, mas deixaram de lado, deixaram de ouvir, de obedecer aquilo que Deus tinha falado e decidiram ouvir a voz do medo. E, consequentemente, esse medo os levou à incredulidade. E por isso eles não herdaram as promessas de Deus. E quantos de nós estamos deixando que o medo governe a nossa vida? Quantos de nós estamos deixando de nos posicionar como os filhos e filhas de Deus por medo de enfrentar o nosso passado, enfrentar algo que nós precisamos enfrentar? Quantas oportunidades perdemos por causa do medo? Será que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou será que é o medo que está no trono do nosso coração? Muitas vezes nós não avançamos, nós não crescemos porque nós estamos dando ouvidos ao medo. Nós estamos supervalorizando o medo e deixando de obedecer aquilo que Deus já declarou ao nosso respeito. A palavra de Deus fala para nós nos submetermos ao Espírito Santo. Então, a única forma de nós vencermos os medos nas nossas vidas é nos submetendo à liderança do Espírito. E o nono erro é ter uma identidade baseada em realizações externas. Quando você mede o seu valor pelas suas realizações externas, por aquilo que você tem, pela sua beleza, sucesso profissional, você está construindo a sua identidade, a sua autoestima, numa base que é frágil e que é sujeita a mudanças. Isso faz com que você viva num ciclo de inseguranças, ansiedades e dúvidas sobre o seu valor. E principalmente, você vive numa busca constante por validação externa. Essa busca constante por validação externa vai te levar a um ciclo de performance. Na parábola do filho pródigo, nós podemos ver a história de dois filhos. Nessa história, nós temos o filho mais novo que pediu sua parte na herança, mesmo seu pai ainda estando vivo, e gastou tudo de forma irresponsável. Mas mesmo ele tendo feito muitas coisas erradas, ele se arrependeu, ele voltou para casa e recebeu do seu pai graça, perdão e misericórdia. Já o segundo filho, o filho mais velho, ele tinha um coração diferente. Ao saber que seu irmão tinha voltado para casa e que o seu pai tinha um aceito, ele ficou muito irado, porque o pai aceitou o irmão de volta. E da conversa ali entre os dois, o pai o chama para celebrar, né, a volta do irmão, mas ele diz que não. E ele se revolta, ele fala: nossa, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca te desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então ali podemos ver que ele se via não como um filho, mas como um escravo, que é até a forma como ele usa, né? Eu tenho trabalhado como um escravo. Então a visão que ele tinha não era uma visão de filho. E é isso que a performance faz. Ela faz com que nós atrelamos o nosso valor ao que fazemos e não a quem nós realmente somos. O filho mais velho da história, ele acreditava que o seu valor estava no que ele fazia para o seu pai e não no fato de que ele já era filho. E isso fez com que ele vivesse como um escravo, mesmo estando dentro da casa do pai. Ele não desfrutava. Da mesma forma, quando a nossa identidade ela está baseada no desempenho, na performance, e não na graça de Deus, vivemos presos à necessidade de provar o nosso valor, em vez de desfrutar da herança que já nos pertence em Cristo. Mas a verdade é que você não precisa fazer nada para ser amada por Deus. Ele já te amou, ele já viu o seu valor. E o 10º erro é a falta de discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele é a capacidade de discernirmos a voz de Deus e compreender o que vem e o que não vem de Deus.
Muitas mulheres, elas têm baseado suas vidas em mentiras, em ilusões e enganos religiosos por não aprenderem a ouvir a voz do seu Criador. Quando nós não reconhecemos a voz de Deus, podemos cair em armadilhas e nos distanciar do nosso propósito. Assim como foi com Eva. Ela já carregava a imagem e semelhança de Deus, mas ao escolher dar ouvidos ao diabo, a voz do enganador, ela se perdeu da sua identidade e propósito. Hoje eu quero te perguntar, quais são as vozes que você tem dado ouvidos? Como está o seu diálogo interno? Tudo que Deus criou é bom, e a voz de Deus é inconfundível, porque ela gera encorajamento, inspiração, empoderamento. Então, tudo que não está alinhado com essa voz não vem de Deus. Então, hoje eu te convido a refletir se as vozes que você tem dado ouvidos são vozes que te inspiram, que te encorajam, que te elevam, ou são vozes que despertam em você sentimentos de medo, de ansiedade, de preocupação, de dúvidas. Sua vida ela tem sido guiada pela verdade da palavra de Deus ou pelas emoções, pelas mentiras? E para finalizar, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais e te ajude a distinguir a voz dele em meio aos ruídos do mundo. Agora que você já conhece os 10 erros que podem estar prejudicando a sua autoestima e a sua caminhada com Deus, eu quero te fazer um convite especial. Se você deseja não só identificar essas armadilhas, mas aprender a superá-las com base nos princípios bíblicos, eu criei um programa transformador que vai mudar a sua vida. E ele se chama Jornada Cultivando a Mente. A Jornada Cultivando a Mente é um chamado para você renovar a sua mente, fortalecer a sua identidade em Cristo e viver a sua vida com mais intencionalidade, para que você consiga viver de acordo com aquilo que Deus te criou para ser. Eu mesma já passei por essa jornada e hoje eu quero caminhar ao seu lado, te mostrando como é possível transformar a sua autoestima e viver a sua vida com mais leveza. As vagas para a Jornada Cultivando a Mente são limitadas, então não perca essa oportunidade de priorizar o seu crescimento pessoal e espiritual. Clique no botão abaixo para saber mais e para garantir a sua vaga agora.